Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, voltou a pedir nessa sexta-feira, ou seja, hoje, a suspensão do inquérito aberto para apurar supostas ofensas e ameaças a ministros do Supremo Tribunal Federal. A notícia está no G1, supostas fui eu que acrescentei, porque eu não acredito que eles se referem, obviamente, somente a ofensas e ameaças, que a gente repudia, claro, as ameaças, qualquer declaração ou postagem que seja criminosa, tudo isso aqui é repudiado, mas a gente sabe que os ministros fazem um caldo misturando as críticas legítimas e a indignação da população com o comportamento deles em todo esse bolo. Então, a Dodge se manifestou na ação apresentada pela rede, que pede para suspender a apuração. Ela já havia requerido o arquivamento do caso, mas o pedido foi rejeitado pelo relator ministro Alexandre de Moraes, como a gente comentou exaustivamente semanas atrás aqui em Os Pingos nos Is. A procuradora afirmou o seguinte: a investigação por ministro do STF, previamente escolhido de fatos genéricos, de modo sigiloso, sem a participação do Ministério Público, é prática compatível com o sistema inquisitorial, mas não com o sistema acusatório. Declaração forte, sintética e precisa da Raquel Dodge, com todos esses argumentos que a gente levantou aqui durante dias, há poucas semanas. Segundo a rede, o inquérito aberto de ofício, sem participação do Ministério Público pelo presidente do STF, Dias Toffoli, viola princípios da Constituição. Outro ponto questionado é a escolha de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, como relator por designação e não por sorteio, como ocorre normalmente. O Toffoli pediu lá pro seu camarada, né? Autorizou o camarada Alexandre de Moraes a cometer aquele ato de censura. Proclamou. Exatamente. O Toffoli agora proclama relatores para os casos que o envolvem. É uma coisa tão absurda que dá até preguiça de explicar o quão absurdo é. Mas é isso. Quando a gente já conta o que aconteceu, o ouvinte já vai reparando. O que mais é preciso para convencer o Toffoli e o Alexandre de Moraes que não é possível em país nenhum do mundo, nem nas ditaduras mais obscenas isso costuma acontecer, não é possível a mesma pessoa, a mesma autoridade se apresentar como vítima, como acusadora, como investigadora do caso, vítima, investigadora do caso, acusadora e julgadora. Quer dizer, como é que pode isso acontecer? Quer dizer, para com isso, ministro Alexandre de Moraes, isso aí é uma mancha em qualquer biografia. Para com isso, ouça ou leia o que está dizendo a Raquel Dodge. Ela está falando óbvio. Para com isso, esse inquérito é ilegal, não vai dar em nada. É melhor ser enterrado pelo autor do que pelos outros, do que por seus colegas, porque isso vai acontecer. E a ação de descumprimento de preceito fundamental, que se chama ADPF, né, apresentada pela rede, tem 23 páginas e afirma que, por estar em sigilo, o inquérito pode ser direcionado, inclusive, contra jornalistas, parlamentares, membros do governo, membros do judiciário, Ministério Público, detentores de foro especial, e aqui eu perdi aqui a continuidade, além da cidadania em geral. Quer dizer, o que a rede está dizendo, aquilo que a gente apontou aqui, que é um inquérito aberto e onde cabe qualquer coisa. Não é um inquérito aberto sobre um fato específico, como costuma ser no Brasil, em toda a tradição recente. É um inquérito que se faz, vamos investigar ameaças aos ministros do STF. Aí lá, meses depois da abertura do inquérito, alguém faz uma crítica ao STF e o sujeito vai lá e manda derrubar aquela crítica, tira do ar. Ou então o sujeito nem faz uma crítica, dá uma informação que consta num documento de uma investigação, meses depois da abertura do inquérito, e o sujeito vai lá e manda censurar. Quer dizer, toma atitudes a partir de fatos novos que vão surgindo depois. Zé Maria Trindade, o que você acha desse absurdo todo? A melhor frase que eu já ouvi aqui é sobre: este é um objeto natimorto, que significa que já nasce sem a possibilidade de progredir. O que me deixa com muita atenção é sobre, não vai dar em nada porque o Ministério Público não vai denunciar ninguém, porque a Procuradora-Geral da República considera atos imprestáveis juridicamente, porque a origem tem vício, é vício de origem, insanável, né? Se ficar um pouquinho de ideia na cabeça do presidente Dias Toffoli e do próprio relator, né, Alexandre de Moraes,
seria imediatamente acabar com isso, cancelar isso, engavetar, né, arquivar e pedir, olha que simplicidade, pedir ao Ministério Público para abrir um inquérito, ou à Polícia Federal para abrir um inquérito e indicar, olha, nós temos isso aqui, se alguma coisa servir, aí poderia reiniciar e acabaria com esse vício de origem que acaba anulando qualquer processo. Isso é muito sério. Veja bem que nesta ação, nesta DPF, mostra claramente que o processo vai contra jornalistas, parlamentares, integrantes do governo, membros do Judiciário, Ministério Público e pessoas que têm foro especial em geral. Veja bem, essas pessoas investigadas, nem todos têm foro especial, por exemplo. Então, por que eles estão sendo investigados pelo Supremo se eles não têm foro especial? Teriam que ser investigados na primeira vara, na Justiça Federal, no caso, né? Na primeira vara. Eu sei de uma tentativa de ação no Congresso Nacional, de senador, que teria criticado, criticou o Supremo. O presidente Davi Alcolumbre não gostou da ideia e deu um chega para lá. Espera aí, aqui investigar dessa forma não. É aquela história de assim sim, mas assim também não, né? Quer dizer, é uma desmoralização. Então é a oportunidade aí, a procuradora disse com todas as letras que se trata de um processo inquisitorial, quer dizer, o Supremo seria ao mesmo tempo o autor seria a vítima, né? Vítima, autor da denúncia, seria o investigador e depois vai ser o julgador, se isso fosse nessa linha, quer dizer, isso não pode acontecer. E só para explicar em que contexto a PGR se manifestou, é o seguinte: o relator da ação da rede é o ministro Luiz Edson Fachin. O Fachin havia pedido manifestação da Procuradoria-Geral da República no fim de março, mas somente agora a Raquel Dodge, então, se manifestou. E segundo ela, o inquérito não trata de fato específico, representando uma situação de insegurança social, pois, aspas, acaba conferindo ao STF o poder de investigar toda e qualquer pessoa. Fecho aspas. A Raquel Dodge ainda critica o fato de que isso será avaliado pelos próprios ministros vítimas dos supostos ilícitos. É o que a gente estava falando. Então a Raquel Dodge afirmou o seguinte, abro aspas, tal circunstância coloca, de certo modo, um número indeterminado de pessoas na condição de permanente alvo potencial da aludida investigação. A situação de insegurança social que daí decorre é patente. Fecho aspas. Há outros detalhes, mas eu acho que isso já diz tudo. Está perfeitamente de acordo com os comentários que fizemos aqui em Os Pingos dos Is. Diga lá, Zé Maria. Agora o ministro Edson Fachin, que é o relator, já recebeu, né, a versão do relator, o ministro Alexandre de Moraes, e do Ministério Público. Está na hora e já está com tudo para decidir aí se isso pode ir em frente ou não, né?